Então vamos começar entendendo primeiro os desenhos defensivos, né? Que eu acho que vai ficando mais padronizada a nossa análise. Vamos pegar aqui o Flamengo, então. Quem acompanhava o Fortaleza aqui, é o Fortaleza ou não é o Fortaleza, só que de vermelho e preto? É impressionante, né? É assim, duas linhas de 4 muito bem definidas, com os dois atacantes voltando aqui, muita compactação. Eu acho que, cara, eu vejo muito do Fortaleza, já comecei a ver muito do Fortaleza já logo no primeiro jogo do Ceni contra o São Paulo, né? Cara, o Fortaleza era exatamente assim, né? Claro que existem vários 4-4, muita gente fala, 4-4-2 é tudo igual, e não, né? Exatamente. É completamente diferente. Os 4-4-2 estão completamente diferentes. Então, assim, até o 4-4-2 que o Domi armava em alguns momentos é completamente diferente desse. Pode ver. Muita compactação, linha dos atacantes aqui voltando para proteger os volantes, zona de guerra que os volantes ficam livres para dar o bote, dobrar uma marcação, linha defensiva sempre alta, mas sempre em linha, disciplina um pouco mais disciplinada, né? E o ponto principal que eu falo que é o Fortaleza aqui, compactação no sentido da amplitude. Pode ver o René onde ele tá aqui, ele tá praticamente quase na linha do meio de campo, né? Quase no centro do campo. O Flamengo de Dome era um pouco mais aberto, né? Era um pouco com menos amplitude na linha defensiva e a linha defensiva ficava constantemente quebrada. Então é impressionante como ele chegou em um treino, ele já fez isso acontecer contra o São Paulo, sabe? Eu olhei o jogo e falei, não é possível. A gente já vê uma mudança nítida no Flamengo só em termos desse posicionamento. Então, cara, é o Fortaleza defendendo. Claro, é o Rogério Ceni, né? O sistema do Rogério Ceni aqui já sendo implementado aqui no Flamengo, tá? Muita compactação, 4-4-2 aqui marcando em bloco médio. E aí eu vou mostrar um outro lance pra explicar, pô, é o Fortaleza de verdade, né? Vamos lá. É o que a gente via no Fortaleza de verdade. Olha aqui, ó. Quem aí assistiu o vídeo sobre como o Rogério Ceni mostrou como parar o Galo? Fortaleza e Atlético Mineiro. Eu fiz um vídeo sobre esse jogo. Alguém aí assistiu? Vocês lembram que o time voltava com muita gente, mas principalmente os extremos voltando na linha defensiva? E aí ficava uma linha defensiva com praticamente 6 jogadores quando o adversário ficava mais aberto em campo, né? No caso, o Atlético Mineiro. Ó, bastante gente assistiu, valeu aí, hein? Então vocês lembram disso, né? Tá, o Breno tá na linha de 6. Aqui, ó o Flamengo, ó. Linha defensiva fica compactada, né? Pra brigar pelos cruzamentos. E os extremos voltam pra dar amplitude, né? Pra proteger das inversões. Então o Atlético Goianiense, que, cara, sinceramente, mérito pro Atlético Goianiense, né, que foi pra cima do Flamengo, né, mesmo jogando fora de casa. Olha o nível de exposição do Atlético Goianiense, são 6 jogadores passando pra frente da linha da bola. A gente vê muito pouco isso. O Flamengo praticamente não fez isso nesse jogo. Olha o nível de exposição, 6 jogadores aqui passando à frente da linha da bola, mais um outro aqui, né, quase à frente da linha da bola, né. Parece a Atalanta atacando, né, impressionante, os caras não tinham medo aqui. Isso aconteceu várias vezes, né? Não foi só nesse lance. Mas só pra você ver como o Flamengo também tá pronto pra se defender e não tem medo de se fechar, não tem medo de ser reativo. Não tem mais essa de, nós somos os campeões da América, a gente ataca todo mundo e pode ficar aberto, não tem problema. Não. Respeita o adversário, se defende, tem uma jogada perigosa, tenta neutralizar. Vamos primeiro se defender bem, não sofrer gols, né? Depois a fase ofensiva é uma outra história, mas esse é pra mostrar o desenho defensivo do Flamengo aqui pra vocês verem, ó, lembra? Os 4 jogadores aqui fazendo o primeiro combate, muita mobilidade, os extremos guardando aqui a amplitude do desenho defensivo, garantindo a compactação da linha defensiva. Tudo a gente já tá vendo esses princípios sendo aplicados aqui no Flamengo. Beleza? Esses são os conceitos defensivos que eu notei, mas tem alguns ofensivos também. E o Atlético Goianiense, por sua vez, vamos dar uma olhada. O time também apresentou variações táticas em alguns momentos do jogo. O primeiro desenho defensivo que eu notei no Atlético Goianiense foi esse aqui, ó, 4-4-2, clássico, mesma coisa. Só que a gente já vê como o time já joga um pouco mais aberto, não tem tanta compactação no sentido da amplitude. Pode ver aqui, ó, linha defensiva, o extremo já um pouco mais aberto lá, o time indo pro bloco baixo, né? Então tem sempre essas mudanças. Geralmente o time em bloco médio, bloco alto, tenta manter um pouco mais a compactação. Uma vez que o adversário começa a inverter demais a bola, aí a linha do meio passa a se abrir um pouco mais. Foi aquele lance que a gente viu aqui do Flamengo se defendendo. Mas esse foi o primeiro desenho defensivo. E a peça fundamental aqui foi o Chico. O Chico ele ficava mais solto à frente no começo do jogo e depois ele passou a integrar mais essa linha do meio, né? E aí o Atlético Goianiense ficou num 4-5-1. E eu vou mostrar um lance aqui pra ilustrar, só pra deixar claro aí na cabeça de vocês. Tá aqui, ó, o time indo pro bloco baixo, ó. O Chico já voltando aqui, extremo direito também. E aí o time forma a linha do primeiro combate com 5 jogadores, ó. Linha de 4 aqui na defesa, linha com 5 jogadores no primeiro combate, já forma um 4-5-1. Vantagens e desvantagens. A vantagem é você ter mais amplitude na linha do primeiro combate, né? Você tem mais liberdade para os extremos
não precisarem fechar, né? Você não precisa que eles fiquem fechando ali o tempo todo. Uma linha de 4, às vezes eles precisam ficar fechados em alguns momentos, abertos em outros. Então exige essa leitura. Quando você ter 3 jogadores aqui por dentro, os extremos já não precisam mais tanto dessa leitura. Eles já podem ficar um pouco mais abertos sem problema. E a grande desvantagem é que você tem apenas 2 linhas de marcação. Pode começar a aparecer espaço aqui entre as linhas e muito espaço aqui na origem da jogada. Mas o Atlético Goianiense acabou assumindo esse risco. Deixou o Flamengo ficar com a bola aqui nessa região do campo e se fechou bastante, com bastante compactação, para tentar neutralizar as tentativas de finalização. Então o time deu o avança para o Flamengo e tentou neutralizar o F, o finaliza. Basicamente foi isso, tá? Então esses foram os desenhos defensivos do time. Vamos entender o Flamengo com a bola agora. Peguei um lance aqui pra gente ver essa organização ofensiva do Flamengo. Na maioria dos lances, claro que não eram todos, mas na maioria dos lances que aconteceram que o Gustavo Henrique abria pela direita, Léo Pereira por dentro e o René pela esquerda. Pausa pra água, rapidinho. E aí, Arão e Gerson sempre mais recuados por dentro, nessa saída de bola, tá? Logo que o time chegava no campo de ataque, a coisa mudava um pouco. Essa era a saída de bola aqui do Flamengo, então. Vamos avançar um pouco aqui para pegar a parte... A câmera é muito fechada, né? Essa é a grande crítica que eu faço às transmissões brasileiras. É muito fechada a câmera, não dá pra ver o que tá acontecendo. E na maioria das vezes que a gente via era o seguinte, o Vitinho dando amplitude pela esquerda, mas não foi sempre, tá? Muitas vezes o Vitinho caiu por dentro, inverteu com o Bruno Henrique, tinha mobilidade o Vitinho, ele não ficou o tempo todo preso. E lá pela direita o Mateuzinho, sempre dando amplitude aqui também, mas em alguns momentos ele não desceu tanto. E aí eu não sei se é instrução do técnico ou se ainda é... Claro que é falta de treino mesmo, né? O técnico, eles entenderem o que o técnico realmente quer. Muito pouco tempo ainda de trabalho. Mas eu acredito que essa seja a formação que o Rogério tinha na cabeça dele, né? É o que eu vi ele fazendo Fortaleza também. Sempre era um jogador que abria. Ele não deixava 2 jogadores abertos. Trocava de posição, mas na amplitude, né? Aberto, né, nessa faixa do campo, tanto aqui quanto aqui, era um jogador só. E se um jogador fechasse, o outro abria. E se o outro abria, o outro fechava. Então ficava essa troca o tempo inteiro. Então eu acho que era mais isso que ele tinha em mente. E aqui mais fechado por dentro, né? O Thiago Maia com liberdade para fazer o facão ou se encostar na criação da jogada. O Arão e o Gerson mais vindo de trás mesmo, mas a gente vai ver que eles tinham bastante liberdade, né? Para avançar. E o Gabigol mais próximo aqui do Bruno Henrique. Eu acho que essa era a ideia central dele aí, tá? Então essa era a organização ofensiva aí do Flamengo, que não funcionou muito bem. Essa é a grande verdade. Vamos lá. Aqui eu separei um lance ainda do primeiro tempo pra gente mostrar. Esse lance tem amplitude. O que é amplitude? Alguém não sabe o que é amplitude? Alguém não sabe o que é amplitude? Deixa aí no chat, que aí eu explico o que é, com o maior prazer. Enquanto isso, a garganta vai indo. Gostei mais do Vitinho na direita, me pareceu que rendeu mais. Isaac não sabe. Não tem problema, galera, não se acanhe. A gente tá aqui pra aprender, eu mesmo... Linhas abertas, Daniel Silva. Amplitude nada mais é do que a largura do campo. Então quando a gente fala assim, aqui, né, assim, largura do campo. Então quando a gente fala assim, a amplitude, tá com muita amplitude. Muita amplitude. O que é muita amplitude? Isso aqui é muita amplitude, ó, porque você tem o Mateuzinho bem aberto pela direita e o Vitinho muito aberto pela esquerda. Então a gente pode olhar para essa imagem e falar o seguinte... O Flamengo tem bastante amplitude na organização ofensiva, tá bem aberto, tem 2 extremos abertos, o time usa o campo todo, tem bastante amplitude, tá? Se a gente olhar aquela linha de 6 que eu mostrei no começo da análise, é uma linha defensiva com bastante amplitude, tá? Basicamente é isso. Por isso que é bom perguntar, porque tá vendo, é um conceito extremamente simples. E a partir de agora, se você ouvir falar por aí, você já sabe o que é. É se um jogador tá aberto ou fechado, se a linha tá aberta ou se tá fechada. E profundidade. Profundidade é o contrário da amplitude, é quanto o time tá mais próximo da linha de fundo. Então, por exemplo, se um time joga com 2 linhas compactadas, tem pouca profundidade, né? Porque deixa liberdade na frente e liberdade atrás. Quando o time joga com 3 linhas de marcação, já é um desenho que tem mais profundidade. Já é um desenho que é mais... próximo das linhas de fundo, digamos assim. Então é a amplitude, é a largura, profundidade entre as linhas de fundo, né? Entre as linhas laterais, amplitude, entre as linhas de fundo, profundidade. Basicamente é isso aí. Acho que essa é uma forma interessante de ver isso, tá? Amplitude, bastante amplitude. Eu acho que esse era o plano do Rogério, porque como a gente tá vendo, tem vários conceitos que ele tá aplicando que ele já usava no Fortaleza. E... natural, principalmente coisas que funcionam, e não é porque é no Fortaleza que funciona, são nos grandes clubes europeus isso funciona também, tá? Ele não tá querendo transformar o Flamengo num time
Ele não tá querendo transformar o Flamengo no Fortaleza, tá? Não é isso. É que ele já aplicava no Fortaleza vários conceitos que estão rodando o mundo afora, beleza? E eu queria mostrar pra vocês a falta de amplitude. Falta de amplitude. Em alguns momentos aconteceu no Flamengo. E por vários motivos diferentes. E eu acho que esse é um dos pontos que o Rogério vai ajustar. Porque isso vai fazer muita diferença pro time conseguir produzir jogadas perigosas, tá? Usar o campo todo. É uma forma de atacar quando você tem desenhos defensivos compactados, como é o caso do Atlético Goianiense nessa partida. É isso, ó. Pode perceber que existe um corredor lá pela direita, tá? Só que o Thiago Maia, que em alguns momentos ele fazia esse extremo, né? Ele fazia o papel de extremo, em momento algum ele ficou aberto o tempo todo. Como a gente viu, o plano inicial era ele encostar pra criar a jogada. E quem desce no corredor? O Mateuzinho, essa era a ideia inicial. Depois ele, com as alterações, era o Michael, mas enfim. Vitinho foi jogar pela direita também. Mas ó, em alguns momentos, tá? Esse lance é só pra ilustrar isso. O time perdia amplitude. E aí perdia aquela jogada da inversão. Então, o Flamengo do Dome usava muito isso e atacava muito bem quando trazia essa bola pra um dos lados do campo. E eu mostrei isso em várias análises. Trazia essa bola pra cá, por exemplo, e fazia essa inversão aqui, explorando a amplitude. Só que faltou amplitude e faltou inversão pro Flamengo. Por isso que o time não conseguiu criar jogadas perigosas contra o Atlético Goianiense. Porque essa é uma das poucas chances, é uma das poucas alternativas para atacar times fechados. Claro, dá para trocar passe, dá para fazer lançamento nas costas da defesa, tem várias outras. Mas o que vinha funcionando com o Flamengo de Dome, a produção ofensiva do Flamengo de Dome, para mim, era muito boa. O time produzia muitas chances perigosas. Faltou. E faltou muito por conta dos posicionamentos individuais do Flamengo nessa partida. Principalmente a falta de amplitude. Tem outros lances que acho que isso vai ficar claro também, tá? Eu quero mostrar uma outra alteração, uma outra jogada que eu acho que tem bastante potencial, que não funcionou nesse jogo, mas tem bastante potencial, tá? Tabelas de ultrapassagem. Tabelas de ultrapassagem é uma excelente alternativa também para conseguir bagunçar as linhas de marcação. Isso é fundamental para você atacar adversários que estão bem fechados atrás. Porque, convenhamos, né? A partir de agora, todos os adversários vão se fechar atrás. E não é porque é o Flamengo. Todos os times estão jogando dessa forma. Me fala um time que não se fecha atrás. Não existe. Até quem tá brigando lá... talvez o Galo, mas mesmo assim, quando o Galo perde a bola, o time é proativo, mas se fecha também. Os jogadores voltam pra trás da linha da bola. Não fica preso ao desenho defensivo, mas também sabe criar compactação. Então, isso aqui vai ser uma coisa frequente, né? Talvez em maior grau, menor grau, né? Talvez o Galo tenha um nível menor, né? Tem um nível de exposição mais alto. Mas se a gente falar dos outros 18, 17, 16 times aí do Campeonato Brasileiro, vão ser 16 jogos que vão ser com esse cenário, beleza? Tá, agora eu vou falar da tabela de ultrapassagem e não, esse princípio não é do Fortaleza em si. Eu não via isso acontecer muito lá, tá? Geralmente o Fortaleza usava muito o Juninho e o Felipe pra criar as jogadas, iniciar as jogadas, e eles invadiam a área pra finalizar. Mas não era sempre que eles passavam na frente pra receber e fazer essa tabela, como eu vou explicar aqui agora. O que é a tabela de ultrapassagem que eu vi que tem potencial, mas que não funcionou nesse jogo, ó? Muitas vezes eu vi o nível de exposição do Flamengo bem baixo. O que é nível de exposição baixo? Quando o time passa com poucos jogadores à frente da linha da bola. Lembra que a gente viu o Atlético Goianiense com 6 jogadores espetados na linha defensiva do Flamengo? Olha aqui o posicionamento do Flamengo. São 7 jogadores por fora do bloco do Atlético Goianiense. Tem 3 só espetados na linha defensiva, dentro da zona de guerra do Goianiense. Baixo nível de exposição. Aí você vai falar, pô, então o time não vai conseguir criar chances? A princípio, sim. Porém, tabela de ultrapassagem. Vamos ver como é que funciona isso. Ó, o time vai chegar com a bola aqui no René, ó. Olha o Gerson, ó. O Gerson vai tentar bater o Chico na corrida, ó. A marcação tá encaixada, ó. O Bruno Henrique tá aqui puxando a atenção do marcador. Aqui o Vitinho encostando por dentro, ó. Lembra aquela mobilidade que eu falei? Troca de posições? Aqui, ó. O Bruno Henrique por fora, Vitinho por dentro. Então, se alguém passar em velocidade aqui, você vai arrastar o defensor junto, você vai abrir a linha defensiva. Ou você vai ganhar essa linha de fundo aqui sem o defensor te acompanhar. Tabela de ultrapassagem, ó. O Gerson vai passar aqui em velocidade, ó. Só atenta a movimentação do Gerson. Ó, ele acelera, ganha da corrida do Chico, ó. Mas o Bruno Henrique não faz essa enfiada de bola aqui ganhando a linha de fundo. Ele devolve a bola e a jogada começa de novo, ó. O Gerson fica até frustrado ali. Só que o time leva essa bola pra direita. E aí por isso que eu falo que é um plano do Rogério. Você vê que é instrução, sabe? O time é uma coisa que tá meio que pré-programada, né? Por isso que os jogadores começavam a jogada por fora do bloco, ó. Vamos ver. Ó, o Arão agora pega essa bola aqui pela direita, ele vai fazer o passe. Agora sim o Mateuzinho desceu lá, abriu pela direita. Toca no Thiago Maia.
Olha o Arão agora, ó. Olha o Arão aqui, ó. Mesma coisa, tabela de ultrapassagem. Ele vai tentar ganhar esse buraco aqui. Agora eu pergunto tem flamenguista aí na live? Como é que o Jorge Jesus atropelava todo mundo aqui no Brasil? Tabela de ultrapassagem. Tabela de ultrapassagem. Ele usava demais tabela de ultrapassagem. Ó o Arão. Foi embora, ó. Só que o passe não chega. Então assim, a jogada não funcionou, mas ela tá sendo trabalhada, ela tá sendo revivida, digamos assim, tá? No trabalho do Domi, eu vi menos isso acontecer. O Flamengo usava pouco as tabelas de ultrapassagem. No Flamengo do Domi, o time, como eu falei, eu via uma boa produção ofensiva, mas eram outras táticas. Era inversão, era tanto as longas quanto as por fora do bloco. Tinha essa troca de passe, tinha mobilidade, mas tinha pouco essa tabela de ultrapassagem dos meio-campistas passando, sabe? Essa aqui eu acho que tá sendo revivida, tá? A gente viu acontecer no Dome algumas vezes, mas era mais quando, por exemplo, o Everton Ribeiro flutuava, aí ele fazia uma tabela e ele ultrapassava, ganhava o fundo, mas com o Arão passando para receber na frente, sendo um elemento surpresa, né? O Gerson vindo de trás, principalmente agora que ele tá sendo mais um volante mesmo junto com o Arão, essa tabela de ultrapassagem é fundamental para você embaralhar linhas defensivas. Então você perceba que nesse lance aqui, o Flamengo teve duas jogadas com muito potencial de perigo, porque nas duas jogadas, tanto o Gerson aqui pela esquerda, quanto o Arão lá pela direita, eles iam ganhar o fundo e a jogada ia ser muito perigosa, mas acabou que o passe não saiu. Então perceba, no primeiro o Bruno Henrique nem tentou o passe, ele recuou, e no segundo acabou saindo o corte. Então perceba que faz toda a diferença você ter... um passe faz muita diferença, né? Você acaba minando uma jogada que tinha muito potencial. Essa é a tabela de ultrapassagem então, que eu queria mostrar aqui, que a gente já é um princípio que a gente tá vendo no trabalho do Rogério Ceni aí. É uma coisa que ele tá revivendo aí, tá? Então não se assustem. Muitas vezes quando, né, principalmente o pessoal que torce pro Flamengo aí, ou se vocês estiverem jogando contra o Flamengo, né, o time de vocês estiverem contra o Flamengo, vocês verem que os volantes estão por fora do bloco, pode ter certeza que em algum momento esses caras vão tocar e vão passar. A gente vai ver muito isso. Podem me cobrar depois. A Luiz Medeiros. O Flamengo de Dome tinha um bom ataque, mas a marcação e a defesa eram ruins, digamos assim. JJ assombrou com linha alta, perde pressiona. Já vou continuar a análise, galera. Tô só respirando um pouco. Assombrou com linha alta, perde pressiona, tabela de ultrapassagem, exatamente, né? Só que linha alta, perde pressiona, vai ser difícil a gente ver acontecer nessa temporada, tá? É muito desfalque, o desgaste físico é muito grande. E eu acho que o Rogério Ceni vai ter essa noção. A gente já tá vendo ele fazer isso. Tanto que o time em alguns momentos se fecha atrás, descansa, não tem problema. Não vai ter como reproduzir 100% aquele Flamengo de Jorge Jesus. Essa linha de 6 deve ser menos usada com o Arrascaeta e o Everton. Então, na verdade, não é uma linha de 6, né? São alguns momentos do jogo que acaba acontecendo nessa situação, mas o time não vai voltar a se fechar na linha de 6, tá? Só pra deixar claro isso. Quando o time, por exemplo, o adversário ataca por um lado, inverte, fica ali e tal, naquela inversãozinha por fora do bloco, muitas vezes os extremos acabam abrindo se eles tiverem que marcar os laterais. E aí o próprio lateral adversário arrasta os extremos pra linha defensiva. Mas depende mais do momento do jogo, depende mais também do posicionamento do adversário do que fazer ou não a linha. Não é uma coisa que o Flamengo vai escolher fazer. Acho que a escolha vai ser cobrir os laterais. E aí a consequência do posicionamento dos laterais vai ser uma linha com 5 ou uma linha com 6, dependendo de quem descer. Beleza? Vamos dar uma olhada aqui em outro lance, então, agora já entrando aí no segundo tempo, tá? Fato é esse, tá, pessoal? A defesa... Se a gente fosse fazer um balanço desses primeiros dois jogos, defensivamente o Flamengo, na minha visão, melhorou. Ofensivamente, o Flamengo não funcionou tão bem. E claro que a gente tem que... não é questão que a culpa é do Dome, a culpa é do Ceni, tá? Futebol é esporte coletivo, beleza? São decisões que têm consequências, tá? Vamos analisar o que acontece dentro de campo pra gente fazer essa leitura um pouco mais profunda, né? Que acho que traz mais clareza pro que tá acontecendo. Aqui o Natan tinha entrado dentro do segundo tempo. Aqui, aquela saída de bola que eu falei, né? Nesse momento aqui o Arão tá um pouco mais recuado, mas pode ver que o Arão e o Gerson sempre encostavam aqui nos três defensores para começar essa jogada, sempre por fora do bloco. E aqui aquela mesma organização, né? Só para ver como esse era o plano, né? Porque assim, o atleta sobe do vestiário, né? Pô, chegou no vestiário, o Ceni foi lá e pá, passou todas as instruções novamente, educadamente, né? Deu aquela motivada, o time tá ganhando de 1-0. E aí o que o time vai pra campo, com a cabeça limpa já, com as instruções, e olha o comportamento que eles fazem. Aquele lá que eu tinha mostrado pra vocês, ó. 5 jogadores mais por dentro aqui, né? O Arão e o Gerson, o Bruno Henrique, Thiago Maia.
junto aqui aproximando do Gabigol, aberto, dando amplitude pela direita, Mateuzinho, e lá pela esquerda o Vitinho, tá? Então, na minha visão, era esse o posicionamento, o plano inicial do Rogério. Só pra deixar claro isso. E aí uma boa jogada do Flamengo construindo a jogada desde lá da defesa, tá? A gente vê o potencial que tem essa organização inicialmente estabelecida aí pelo Rogério, ó. Eu vou passar rápido, pelo menos essa origem aqui, ó, mas o posicionamento é muito semelhante, ó. A saída de 3 aqui, com o Gerson e o Arão encostando um pouco mais. Vou passar bem pra frente, ó, mas perceba, o Atlético Goianiense voltava com muita intensidade, né? Recompunha o bloco com muita velocidade. Nesse lance o time demorou um pouquinho. E aí, como a troca de passes vertical do Flamengo já funcionou, ó. O Thiago Maia aqui, então é importantíssimo o Thiago Maia defende por fora, mas ele ataca por dentro, porque ele é a escala, digamos assim, né? Ele é a conexão dessa linha da saída de bola com os atacantes, tá? Ou com os jogadores que estão abertos na amplitude. Então, ó, sai a conexão aqui com o Thiago Maia, ele já levanta a cabeça e toca pra frente, ó. Mateuzinho, importância do Mateuzinho, sempre que eu falo. Às vezes eu não vi ele descer, tá? E olha como ele faz diferença, ó. Já chega aqui pela direita, vou pular aqui um pedacinho do lance, que é que ele prende, toca pelo meio pro Thiago Maia. Ó, o Thiago Maia dá no Vitinho. Aqui eu já posso dar o play, ó. Pega o desenho mais bagunçado, ó, o Vitinho domina. Ele bate de longe, o Jean acaba mandando pra escanteio. Mas é uma jogada que tem potencial, tá? A tomada de decisão pode não ter sido a melhor. Talvez se ele até carregasse essa bola, tentasse trabalhar um pouco mais, colocar o Gabigol aqui na cara do Jean, fosse uma jogada mais perigosa. Mas por que eu falo que é um potencial? É um chute de longe, pegou mal na bola, não foi tão perigoso. É o potencial de perigo, de novo, potencial de perigo. Olha como o desenho defensivo do Atlético Goianiense já tá batido, né? Já tá atacando a linha defensiva. Essa jogada é muito perigosa. Os defensores, eles tendem a recuar aqui, ou tomar essa bola nas costas. Você pode tentar o drible, tem várias coisas que você pode tentar aqui que tem potencial de perigo. Mas o time conseguiu construir essa jogada de trás. Talvez essa seja a melhor jogada, assim, né? Fora o gol, que o Flamengo criou, né? O Flamengo... eu esqueci de mostrar o gol, né, pô? O gol foi no finalzinho do primeiro tempo. De jogada construída, né? Porque o gol nasceu de um erro individual, tá? Então, de jogada construída, a gente já vê o potencial dessa organização, tá? Só pra ilustrar isso, o potencial dessa organização ofensiva que tem o Flamengo. Mas o time dificilmente vai pegar adversários que se abram, que se mantém aberto, que sobe muito o bloco. Mas qualquer vacilo, se essa organização estiver encaixada, vai funcionar. Vamos lá ver o gol do Flamengo, então. Erro de saída de bola, erro de troca de passes, né? Do Atlético Goianiense ali por dentro, ó. Aqui, ó, o jogador vai errar o passe e dá de presente pro Thiago Maia. Dá um passe pro Thiago Maia, né? O Thiago Maia dá um passe pro Bruno Henrique, né? Dá uma enfiada de bola nas costas da defesa. Ó, o Thiago Maia já levanta a cabeça e olha que passe pro Bruno Henrique, né? O que ele mais gosta de fazer, ó. Puxa pra canhota, bate cruzado, não deu pro Jean, gol do Flamengo, terminou 1-0. A única jogada perigosa que teve no jogo, até aí, né? No primeiro tempo foi essa daí, tá? Vamos continuar então na análise aqui. Então mostrei a construção desde a defesa. E aí, pra quem falou no chat aí, né, do Jorge Jesus, marcação, pressão, linha alta. Concordo 1000%. E aí eu vou falar o porquê que eu acho que isso não vai funcionar tão bem nessa temporada. Vou mostrar aqui o porquê. Eita. Caraca, minha janela bateu aqui. Vamos lá. Marcação, pressão não funciona. Então, presença divina aqui no quarto. Bom, aqui tem um lance, ó, que pode ilustrar bem isso. Inclusive esse lance eu achei duvidoso. É outro lance que eu achei que deveria ter deixado rolar essa jogada aqui, porque eu não vi um impedimento tão claro assim, que deveria ser marcado pelo Bandeira, ó. Mas vamos pegar aqui. Ó, é um lance que o Flamengo tá totalmente no campo de ataque, ó. Então o time tenta pressionar a saída de bola do Atlético Goianiense e não funciona. Tá? Pode ver, os jogadores eles estão aqui em bloco alto, o nível de exposição tá alto, as linhas estão desfeitas, né? Própria desse comportamento, o time tá... Aqui, ó, o Gerson tá aqui, o Arão tá aqui. Aqui, se não me engano, é o Mateuzinho, ó, o Bruno Henrique tá tentando cobrir a bola e não funciona a marcação-pressão. E aí um ponto que eu sempre falo também, marcação-pressão ela é boa quando funciona. Quando ela não funciona, você vai estar exposto. E ó, vamos ver. 7 minutos do segundo tempo, ó, neutraliza a marcação-pressão e já vai atacar a linha defensiva, ó. Lançamento nas costas da defesa. De novo, né, aquele ponto, eu não gosto de ficar pegando no pé de jogadores, mas eu gosto de ver as origens das jogadas, tá? E uma coisa eu sempre vou falar aqui quando eu estiver fazendo análise do Flamengo, tá? Se o time tiver com a linha alta e a bola estiver descoberta, o time vai tomar essa bola nas costas, porque a linha defensiva, independentemente de quem jogue, vai perder na corrida, tá? Nesse caso aqui, poderia ser o Gustavo Henrique, poderia ser... Acho que talvez o Rodrigo Caio seja o defensor mais rápido do Flamengo, tá?
o Léo Pereira, nesse caso aqui é o Natan, mas outras análises eu já falei disso também, né? Acaba perdendo na corrida, ó. O jogador vai sair na cara do Hugo ali pra fazer o gol. Só que o juiz para o jogo, né? Deu impedimento. E aqui eu discordo, né? Eu acho que deveria ter mandado pro VAR essa. Deveria ter deixado a jogada correr. Se sai o gol, deixa que o VAR anula. Porque realmente, eu olho nessa jogada aqui, daí eu olho na jogada lá do Fortaleza e São Paulo. É muito semelhante, sabe? O jogador, ó, se a gente pegar a referência do campo, ele tá bem longe, né, da referência do campo, né? E o Léo Pereira tá praticamente com o ombro aqui, bem perto da linha da referência do campo. Então, assim, não tô falando que tava impedido ou não tava impedido, mas eu acho que se tem o recurso do VAR, eu acho que ele deveria ter deixado ir pro VAR essa jogada aqui. Mas enfim, esse lance, eu não gosto de falar de polêmica de arbitragem aqui, né? Eu queria mostrar realmente que a marcação-pressão não funcionou nesse momento, ó. Pode ver, o bloco aqui pra tentar fazer a marcação-pressão não tinha se recomposto ainda, né? A marcação-pressão ali não funciona, o time fica exposto, tá? E aí um segundo lance ainda do começo do segundo tempo, tá? Nem era final de jogo ainda, e o time nem tava goleando ainda pra relaxar. 11 do segundo tempo, perde, pressiona, não funciona. Outra tática proativa que não funciona e acaba deixando o time exposto. Vamos dar uma olhada nessa jogada então. Ó. Aqui. Exatamente, ó. Bola descoberta, vamos lá. Voltando no ponto certo aqui. Então saiu o chutão do goleiro, o Flamengo ganhou a sobra, ó. Thiago Maia deixa ali com o Arão com o Gerson. O Chico vem e dá o bote no Gerson. Vou voltar aqui, esse bote do Chico foi muito bom, cara. Ele vai no meio da perna do Gerson e rouba a bola, sem falta, sem encostar no corpo do Gerson. O Gerson usa muito o corpo, né? Ele cava muitas faltas ali no meio, né? E aí é uma forma também de neutralizar a pressão do adversário. O Gerson prender ali e cavar a falta, né? Nesse caso ele até procura o Chico ali, mas o Chico foi mais rápido, né? Dá o toque no meio da perna do Gerson. Agora perceba, eu vou dar o play aqui. Perceba o comportamento do Gerson, como ele dá uma relaxada assim. Ele não vai fazer o perde-pressiona já de imediato. E aí vocês podem perceber que o Arão, que estava mais recuado aqui, é o jogador que vai avançar para cobrir a bola, né? Não é nem o Gerson, dá uma olhada. Então perceba aqui o comportamento dos jogadores do Flamengo, Gerson e Arão, ó. O Gerson perdeu a bola, ele dá uma relaxada, ó. Ó, ele tá parado. Aí é o Arão que vai subir na bola, só que a bola tá descoberta. E aí o que eu falei? Não pode deixar a bola descoberta se você tiver com a sua linha defensiva alta. O Flamengo não pode fazer isso. É a mesma crítica que eu fazia pro Domi, né? O time não poderia ter isso, né? E aí sai essa jogada aí, muito perigosa, de novo. Só que a finalização não sai bem feita, né? Sai cara a cara aqui com o Hugo, ele poderia ter prendido, carregado um pouco mais essa bola, chutado mais forte, enfim. Mas é uma jogada cara a cara com o goleiro, né? Por conta de um perde-pressiona que não funcionou. E aí é uma jogada muito parecida com a que o Galo fez contra o Flamengo. Recupera a bola ali, tá descoberta, ataca a linha defensiva. Não pode deixar essa bola descoberta se sua linha defensiva tá exposta. Claro que o Rogério vai ver isso e vai... Agora, mérito total do Atlético Goianiense, né? Que também veio pronto, né? Sabia o que fazer com a bola, tá? O time sabia o que fazer com a bola quando recuperava. Sabia onde atacar o Flamengo, né? Assim como o Galo veio, né? Claro que o nível técnico é diferente, mas mérito total do Atlético Goianiense que veio pronto pra explorar essa jogada. Então sai essa jogada de perigo. Não pode deixar a linha defensiva exposta, ó. Beleza? Esse é o lance então pra mostrar o porquê que eu acho que em alguns momentos o time vai ter que ficar mais fechado, mesmo mais reativo, e não vai poder ser proativo o tempo inteiro. E aqui um lance do segundo tempo. Caiu de novo? Ah, não. Porque iniciou duas lives, caiu. Pô, eu vi caiu ali o Alex. Falou, Alex, você me mata o coração, cara. Falei, caiu de novo, não é possível, pô. Será que eu não paguei a internet esse mês? Caiu a live. O Marcelão perguntou, Marcelo Oliveira, por que iniciou duas lives? Caiu a primeira. Aí eu tive que conectar essa segunda aqui. Então vamos lá. Seguindo aqui na nossa análise. Calma, tô calmo. 38 do segundo. E o Flamengo teve sérias dificuldades. Ah, eu não mostrei o gol, né? Eu tenho que mostrar o gol do Atlético. Vamos lá. O gol do Atlético aqui. Vamos lá. E aí o Thiago Maia tava lesionado, né? Ele não tava muito bem, assim. Ele acaba errando um passe, né? Um passe chave numa região perigosa do campo. E pega o desenho totalmente desfeito, né? Então vejam, o Flamengo tava avançando, inclusive era uma boa oportunidade, né? Uma daquelas construções jogadas de trás pegando o Atlético Goianiense um pouco mais aberto. Porque o Goianiense, como eu falei, foi um time extremamente corajoso e se abriu em alguns momentos, em vários momentos, inclusive principalmente quando tava perdendo. E o time trocou passes, avançou, chegou aqui no Thiago Maia e ele deu de graça essa bola, ó. Digamos que ele devolveu o presente do primeiro gol do Flamengo, né? E aí o Goianiense, claro que foi uma jogada totalmente diferente, né? Mas ele acaba errando o passe que originou, né? Aí aqui,
O Natan acaba perdendo a primeira bola e o Chico já tá passando aqui nas costas, né? Ele conseguiu escapar da marcação do Arão. Inclusive, acho que deixa eu dar uma olhada aqui na origem da jogada pra ver onde o Chico tá. Olha onde ele tava, ó. Esse mesmo, ó. Olha a mobilidade do jogador, cara. Por isso que eu acho que ele foi o grande destaque do time, ó. Ele tava lá pela esquerda, ó. Quando a jogada vem, ele já fecha por aqui. Quando ele vê que já vai sair esse lançamento, ele já tá aqui na esquerda do ataque, né? Ele tava lá na direita do ataque, ele já tá aqui na esquerda do ataque, ó. Pronto pra fortalecer essa briga pela sobra, né? Caso o atacante ganhe, né? E ele vai ganhar essa primeira bola aqui em cima do Natan, ele já vai pegar essa bola nas costas, ó. Ele parte pra cima do Léo Pereira, é destro, né? Não consegue ganhar o fundo aqui. Então ele vai puxando pra direita. Ele até dribla pra esquerda, né? Meio que aos trancos e barrancos ali. E ainda ele dá esse corte no Natan e a bola sobra aqui. Esqueci o nome do atacante do Atlético Goianiense. Deixa eu pegar aqui o nome do Zé Roberto. E ele fuzila de canhota, né? Daquela ele pegou de direita e devolveu a bola pro Hugo, né? Aquela jogada que ele saiu cara a cara. E nessa ele não perdoa, né? Bate de esquerda, chapada ali, faz o gol. Pega a sobra ali do corte que o Chico tinha dado em cima do Natan, né? O segundo drible foi em cima do Natan, né? Ou do Léo Pereira. O segundo drible foi em cima do Natan. E empata o jogo aos 13 do segundo tempo, tá? E aí depois o time mudou aquele desenho defensivo, né? Ficou realmente fechado naquele 4-5-1, tá? Abriu mão de fazer o bloco médio, bloco alto, ficava bem bloco baixo lá mesmo. E aí facilitou. Então se a gente pegar e olhar depois do empate, a gente vai ver e falar, pô, o perde-pressão do Flamengo funcionou, ganhou a sobra. Mas muito por conta da postura do Atlético Goianiense, né? Que começou a se expor bem menos, né? Então ficou mais fechado ali. Então, a sobra realmente, a superioridade numérica era sempre do Flamengo, e o Flamengo começou a atacar. E não criou muitas chances, né? Essa que é a grande questão. Criou apenas uma chance. Deixa eu ver se é isso mesmo, pra não ser injusto. Criou uma chance, é isso mesmo. Tá aqui. Então, como eu não fiz esse jogo ao vivo, eu não tenho mapa de ações, né? Se a gente podia pegar a linha do tempo, ele ia ficar mais fácil pra gente ver. E eu acho que todo mundo que tá aqui nessa live já deve ter visto esse lance, né? Vou pôr aqui. Troca de passe com o adversário fechado, a Arrascaeta sempre genial, e o Lincoln acaba dando uma canelada na bola e acabou